Boa noite. Muitos fazem anúncio em busca do sentimento, do amor e amizade perante as pessoas. Mas a realidade exibe que a humanidade instalou obstáculos para a efetivação desse sentimento, nas quais a discriminação e o preconceito destacam-se com relevância na sociedade moderna. Estamos dizendo inicialmente de um problema que vem desde o passado, e que seguiu e persistiu com a evolução humana, na qual coube à sociedade contemporânea desenvolver isso em uma epidemia. E que realmente isso acabou desenvolvendo-se, espalhando em diversos campos, inclusive no meio esportivo. Esse é o tema de hoje do nosso jornal. Fique com a gente, não saia daí, a gente volta já já. Dá tempo de você passar na cozinha, pegar seu biscoito. Já já a gente volta. Somos Sucos do Vale, os sucos do meu amigo Luciano do Vale. Robinho, mostra, Robinho. Infelizmente, isso é um problema que insiste em permanecer na sociedade atual. E isso tem atingido a tudo e a todos. Existem diversos tipos de preconceito atualmente, como por exemplo racial, ou cultural, classe social, sexualidade, gênero, religião, entre outros. Exato. E infelizmente isso atingiu o meio esportivo. O esporte nacional teve há poucos dias um caso de preconceito. O jogador de vôlei Michael, do Vôlei Futuro, foi hostilizado pela torcida em um jogo válido pela Liga Masculina de Vôlei. Foi um gesto realmente lamentável. Foi uma coisa muito feia mesmo. E não é só no vôlei. No futebol, nos campos de futebol, isso também aconteceu. Um exemplo é do volante Richarlison, do Atlético Mineiro. Veja na reportagem a seguir do nosso estagiário, onde Maicon fala um pouco do acontecimento. Acompanhe. Os gritos da torcida do Cruzeiro ainda ecoam na mente do meio de rede Michael. Não achava que fosse ter uma tamanha repercussão que teve, e assim, isso que eu fico legal, porque todo mundo está interessado em saber o que aconteceu e todo mundo está preocupado com o que aconteceu, que isso é muito bom. Todo mundo me pergunta, me dá um apoio. A diretoria do Vôlei Futuro e os colegas de time fizeram questão de apoiar Michael em todos os momentos. Acho que foi alguma coisa à parte, eu acho que com certeza o que aconteceu lá foi feio, eu acho que não devia ter acontecido, mas eu acho que foi um assunto superado já. O Cruzeiro reconheceu o erro da torcida, prometeu mudanças e pediu desculpas. Sem dúvida, inclusive gostaria de deixar bem claro que nós consideramos Michael uma pessoa muito boa como jogador e como pessoa e que ele merece todo o nosso respeito, a nossa consideração. Os insultos, claro, machucaram a intimidade do jogador. Mas o que doeu mesmo foi perceber que os ataques partiam de quem Michael não esperava. Você não é acostumado a ver uma senhora, ver uma criança que é tão inocente. Isso é um exemplo que um pai, que uma mãe dá, entendeu? Que um adulto dá para uma criança. Aí a questão que eu estou falando assim, de chegar e ter falado, para que isso não aconteça mais. Porque aí começa de geração para geração e isso vira uma baderna e as pessoas vão achar que é normal e não é normal. O caso mais emblemático é o do volante Richarlison. Além de ter sido praticamente obrigado a cortar o aplique que fez nos cabelos em dezembro de 2009, ele não tinha o nome gritado pela própria torcida do São Paulo quando os jogadores entram em campo. Essa verdade inconveniente repercutiu, onde ex-atletas e personalidades do vôlei ficaram chocados. Acompanhe. Foi triste, acho que é triste no momento de hoje, né? O mundo que a gente vive hoje. Eu acho que toda discriminação, seja ela racial, orientação sexual, eu acho que não tem que ser colocada na quadra, né? Sou radicalmente contra esse pessoal que tem ido nos ginásios agora, simplesmente para, não sei, baixar as frustrações de não ser atleta.
No mundo de hoje, ter preconceito é muita caretice, né? A gente tem que respeitar a individualidade de cada um, os gostos, as aptidões. Eu acho que a gente tem que torcer pelo atleta, o que ele está fazendo ali na quadra. Quanto a vida pessoal dele, o que ele faz, deixa de fazer, o problema é dele. Bom, realmente isso deve estar sendo muito difícil. Não é fácil, deve estar sendo muito, muito complicado passar por uma situação dessa. Sim, sim. Bom, falando do preconceito racial, ele tem raízes na escravidão, que apesar de ter sido abolida há décadas, ainda tem influência nas relações sociais, no modo de pensar e de ver o outro e a si mesmo. Exato. Esse assunto esteve muito vinculado com a sociedade. Olha só o que fala aqui na internet. Que isso acabou gerando nela mesma uma situação, uma visão, na verdade, autodepreciativa, tanto de suas relações sociais quanto do mercado de trabalho. Sim, isso. Depois de muitas lutas, eles conseguiram alguns direitos e, de certa forma, algumas barreiras sociais foram vencidas. E tem mais. Vê-se ainda muita discriminação nos dias atuais, parecendo até que não houve nenhuma mudança em relação ao passado. Diante de tudo isso, vários anúncios e propagandas foram feitas, de modo a combater e conscientizar a sociedade de que o racismo e o futebol não combinam. Selecionamos aqui um exemplo. Acompanhe. Stand up, speak up. Vídeo bonito. Muito bom. Infelizmente, no mundo em que a gente vive, ainda há muita falta de respeito. Vamos pensar antes de falar, de agir, né? Porque o preconceito, ele não combina com nada. Essa é a mensagem de hoje. Bom, ficamos por aqui. Tenha uma boa noite. Fica agora com as emoções de fina estampa. Boa noite. Feliz Natal. Dear white fella, couple things you should know. When I born, I black. When I grow up, I black. When I cold, I black. When I go in the sun, I black. When I scared, I black. When I sick, I black. And when I die, I still black. You white fella, when you're born, you're pink. When you grow up, you're white. When you're cold, you're blue. When you go in the sun, you're red. When you're scared, you're yellow. When you're sick, you're green. And when you die, you're gray. And you have the cheek to call me colored. Isso é tudo, pessoal.